Carlos Barroso com cena política nas eleições, com enfoque principalmente na disputa em Minas. Tenho afirmado aqui que o processo eleitoral está ainda esquentando, mas um capítulo novo mexeu com as peças no tabuleiro e pode impactar a eleição. Um pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel já tramita na Assembleia Legislativa. 30 anos atrás, houve fato parecido, envolvido até o pescoço em denúncias de corrupção. O então governador Newton Cardoso também teve de se virar diante de um processo de impeachment. Abriu os cofres do governo e a ameaça terminou arquivada. Além dos recursos, Pimentel possivelmente terá de convencer o PT a abrir mão de uma candidatura forte, competitiva ao Senado, no caso, a ex-presidente Dilma. Assim, gratificando o parceiro brigado, o MDB, que deverá colocar na disputa o presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, é um prognóstico, pois não tenho bola de cristal. Cena Política recebe hoje para o debate o pré-candidato ao governo pela Rede, ex-deputado João Batista dos Mares Guia. Destacado líder na luta contra o governo de exceção, o professor de História e Sociologia, João Batista, terminou preso pela ditadura. Acabou exilado. Um dos fundadores do PT conquistou um mandato de deputado estadual, mas depois saiu do partido. Já foi secretário estadual de Educação e atua como consultor educacional. Também convidado Maurício Lara, jornalista e escritor. Com larga experiência, trabalhou em rádios, nos jornais do Brasil, Hoje em Dia e Estado de Minas. Diretor do Instituto Ver e escritor. O título de seu último romance é O Porco. Antes foi o livro O Filho do Corrupto. Prazer em recebê-lo aqui, Maurício. Corruptos e porcos, hein? Nós estamos com a conversa literária em dia do Brasil. Atualizados. Atualizado. Muito prazer em recebê-lo e também ao ex-deputado João Batista, que foi meu professor, hein? E eu lembro dele lá no coleginho da Fafiche, na luta contra a ditadura. Fazia aqueles discursos fortes, assim. Prazer em recebê-lo, mas vamos ao debate, não vamos falar do passado, não. Vamos falar... Você foi deputado do PT em meados dos anos 1980 e depois deixou o partido e saiu da política. Pendurou a chuteira. Foi o Jânio Quadros que fez isso assim, de maneira literal, né? Literal. Bateu o prego na parede e pendurou a chuteira. Você não fez de maneira literal. Foi deputado na primeira fornada do PT, né? Primeira fornada, um dos fundadores do partido. E ficou aí muito tempo, 84 para agora, são muitos anos e resolveu voltar à política. Quando você saiu, ao que eu entendo, você sofreu a maldição de quem deixava o PT. Naquela época, quem deixava o PT não conseguia se eleger a nada, naquela época. Eu lembro também do Gonçalo, que foi vereador também pelo PT, que saiu e não conseguiu se eleger. Por que agora você resolve retomar a política em um momento que a política está em baixa, né? O político hoje é completamente execrado pelo eleitor, pela população. Por quê? O tempo revelou que, na verdade, a chamada maldição do PT amaldiçoou o próprio PT. Mas existia isso, né? Isso na versão de alguns petistas, porque eu deixei o PT ao observar em fatos muito graves praticados não por todo o PT, mas por membros das cúpulas do PT, que a famosa promessa, que tanto me encantava como uma paixão, que era a prática da ética na política, estava começando a ser abandonada. Nunca critiquei o PT, mantive bom relacionamento no plano pessoal com a maioria das pessoas, não com todos. Ajudei a fundar o PSDB em 1988. Fui secretário municipal de Educação em Contagem, durante 4 anos, depois de planejamento, mais 2 anos, que é um modo, de alguma forma, técnico-político de se manter na vida pública. Fiz um bom trabalho na educação municipal, razão porque fui convidado para ser o secretário de Estado de Educação
embora indicado pelos bispos de Minas Gerais e pelo colegiado estadual de diretores. Sim, curiosamente, a minha entrada como secretário de Estado de Educação não foi pela porta do partido e do convite político. Teve, por assim dizer, uma demanda social ampla, plural. E o governador acolheu. No final do governo, eu recebi vários convites, já em 99, para prestar consultorias, porque nós obtivemos o primeiro lugar nacional em qualidade do ensino e do aprendizado na educação básica no estado de Minas Gerais. Trabalho de diretores, professores, pedagogos, que eu liderei todo esse grupo, e nós fizemos realmente um trabalho muito bom. Eu me desencantei com o PSDB, porque eu observei que naquele momento o Aécio Neves havia estabelecido uma relação tirânica com o partido. O Aécio verticalizou o partido, hierarquizou e exigia das pessoas uma devoção submissa. Mas o João Batista, hoje pela rede, que até eu não falei isso, muito conhecido como o partido da ex-ministra Marina Silva, né? Por que rede, por que a sua candidatura? Quando deixei o governo e comecei a consultoria, eu fiquei 20 anos fora de partido, fora de governo e fora de política. Eu me impus uma autodisciplina. 10 anos em governo é tempo demais. Você corre o risco de se repetir e cair na planície da mediocridade. Voltei a estudar muito, pesquisar muito, escrever muito e dando consultorias dentro e fora do Brasil. Trabalhei em vários países, em 7 estados, 170 municípios. E permaneci 20 anos fora da política, fora de partido e fora de governo. Isso me incomodava, eu reconheço, porque sempre fui muito atuante, como você disse, mantive vivo o espírito cidadão e queria reencontrar-me comigo mesmo na forma da paixão cidadã pela política. Mas faltava oportunidade. 1 ano e meio preso e 2 anos e meio exilado. Isso é um currículo importante. Eu fui líder estudantil universitário, 67, 68, sim, preso no Congresso da Uni, 1 ano e meio preso, 2 anos e meio exilado. Quando regressei ao Brasil, 73, eu participei de comunidades eclesiais de base, movimento sindical, ajudei a organizar a oposição sindical operária, criei o Centro de Estudos do Trabalho para formar líderes comunitários e líderes sindicais, participei do movimento da anistia, ajudei a fundar o Jornal de Fato, você se lembra, o jornal Movimento Nacional de Oposição à Ditadura, depois o Jornal Em Tempo, ajudei a fundar o PT. Eu tive um protagonismo muito intenso ao longo de toda a década de 70. As pessoas acham que não é o tempo, é em tempo. Você quer perguntar, irmão? Só um detalhe, porque você teve uma história parecida, e é da mesma geração, de Fernando Pimentel e Dilma Rousseff. Inclusive, pelo que a gente sabe, os 3 estudaram no Colégio Estadual Central. Estudamos, éramos amigos fraternos, especialmente eu e a Dilma. Com o Pimentel, na década de 60, eu tinha menos relação pessoal de amizade, mas após a saída do Pimentel da prisão, na década de 70, nós desenvolvemos uma relação muito fraterna, eu e a Virgínia, minha esposa, ele e a Thaís, a primeira esposa dele. Quando eu fui eleito deputado, ele participou da minha campanha, ele sempre frequentava o meu gabinete. O primeiro apartamento que eu comprei, muito modesto, mobiliado, comprei dele. Então, para mim é muito doloroso, porque eu tinha uma estima enorme pelo Pimentel. Hoje em trincheiras diferentes. O problema é que ele fez as escolhas que eu diria que representam a maldição do PT contra ele mesmo. Quando os erros que o PT começou a praticar, ainda nos governos municipais, praticando corrupção em alguns governos municipais, foram vistos como corrupção do bem, que isso é tolerável, contra o capitalismo e a burguesia, as armas do capitalismo e da burguesia, portanto a corrupção, segundo a versão de algumas figuras do PT, isso vai resultar no mensalão e depois em toda essa onda que a Operação Lava Jato denuncia, de uma corrupção sistêmica e sistemática. O meu afastamento do Pimentel e a minha tristeza profunda no coração, porque esse Pimentel, que hoje é governador, réu pela lei penal junto ao Superior Tribunal de Justiça, esse eu não conheço. Eu jamais poderia imaginar que aquele Fernando Pimentel pudesse atravessar o Rubicão, eu diria, da perdição e chegar a esse ponto. Lamento profundamente. Você traz 2 questões importantes até na política atual. Você se desilude com o PT quando o PT repete a lógica de financiamento de campanha, de aceitar recursos para financiamento de campanha. E se desilude com o PSDB quando vê uma prática autoritária do Aécio Neves, como você se referiu. Você traz 2 questões, financiamento de campanha e democracia em partido. São 2 questões fundamentais na política brasileira hoje. Fundamentais. Eu não sou ingênuo para
imaginar que algum partido político possa evitar o risco da chamada oligarquização. Não é que os partidos fatalmente tendam ideologicamente para o centro, para um certo conservadorismo de centro. E mesmo da corrupção, né? Até a própria rede já teve denúncias contra ela. Né? Você pode ter a oligarquização sem ter a corrupção. Você pode ter a convergência para o centro sem ter a corrupção. Há muitos casos assim, isso é perfeitamente factível. A questão é outra, é você perder as identidades, perder os valores, perder a convicção programática, romper com as práticas e as promessas originárias que você fez e, ao invés de fundar uma nova cultura política, você ser tragado, absorvido pela subcultura política tradicional que transforma a política em mercado da política. Esse é o problema. O PT enveredou por esse caminho, como o PSDB também enveredou por esse caminho. O meu desencanto com o PSDB não foi só o estilo tirânico do Aécio, mas foi sobretudo em 2002, eu já não estava no PSDB, quando o candidato José Serra abdicou do próprio PSDB ao renegar o Fernando Henrique Cardoso, ao renegar o Plano Real, ao renegar a matriz macroeconômica que organizou a economia brasileira, ao renegar a própria social-democracia, numa conduta que eu tipificaria como oportunista. Fez a mesma coisa em 2010, ao se apresentar como a continuação do lulismo sem Lula. Ora, se é a continuação, para que o Zé Serra? E algo semelhante fez o Alckmin em 2006. Em 2002 ele pregava a mudança é azul. A mudança em azul. Não é? Que mudança? Nenhuma mudança ele propôs. Na verdade, quem fez a mudança com continuidade foi o primeiro governo Lula, exatamente, que foi a continuação de Fernando Henrique Cardoso em economia, mantendo as privatizações, mantendo o modelo macroeconômico das metas de inflação, do câmbio flexível e do controle fiscal com superávit fiscal até maior do que o do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso legou ao Brasil e à cultura política brasileira o Brasil da estabilidade macroeconômica, o capitalismo de mercado competitivo. Lula legou ao Brasil isso mais a inclusão social. Esse legado da direita à esquerda ninguém mexe. Isso está internalizado como bandeiras da sociedade civil brasileira. A cidadania não abre mão disso. Só que, infelicissimamente, todos eles, os dois grandes partidos da democracia brasileira, o PT e o PSDB, enveredaram pelo caminho sem retorno da corrupção. Os dois enveredaram por esse caminho. A corrupção, às vezes se diz, mas isso é uma bandeira da direita, isso é um grave equívoco. A direita quer pegar a corrupção e nada mais que a corrupção, que não tem talvez uma proposta programática para o Brasil. Agora, a esquerda, renegar o combate à corrupção como se isso fosse uma bandeira da direita, não. Se nós somos democratas e acreditamos na democracia como um valor universal, nós temos que ser constitutivamente e eticamente contrários a qualquer manifestação de oligarquização, qualquer manifestação de corrupção, toda e qualquer manifestação. Por quê? Porque a prática da corrupção frustra as expectativas elevadas das novas gerações, banaliza a cidadania, diz a todo mundo que não tem jeito, é assim mesmo. Se quer fazer o jogo da política, tem que ser pela via da corrupção. Isso é uma banalização da política, é um amesquinhamento da política, isso não é verdade. É perfeitamente factível você organizar partido, disputar eleições, conquistar governo, manter-se no governo com padrões de vida de classe média modestos, como aliás nós temos numerosos exemplos na própria política brasileira no período anterior à ditadura militar. João, a gente tem que fazer um breve intervalo, cena política, volta já. Segue cena política debatendo a disputa em Minas, com presença do candidato, o pré-candidato ao governo pela rede, João Batista dos Mares Guia, e do jornalista e escritor Maurício Lara. João, nós ficamos no último bloco debatendo muito a questão do PT, PSDB. Agora eu queria encaixar mais em cima da sua proposta de governo, o que você pretende apresentar como pré-candidato da rede e o que a rede pode propor para esse estado que está, como todo o Brasil, né? A gente não pode só localizar em Minas, crise política, crise econômica e tudo mais. Eleito governador, não adianta mais falar do passado, olhar pelo retrovisor. Quem for eleito vai encontrar um estado com déficit fiscal
provavelmente o dobro ou o triplo do déficit fiscal que Pimentel recebeu de Anastasia. Ele fala 10 bilhões. Quem gerou o déficit fiscal originário foi Anastasia, 6,7 bilhões. Pimentel criticou. Só que Pimentel não disse aos mineiros o outro lado da situação, que ele foi ministro de Dilma Rousseff e Dilma Rousseff recebeu de Lula um Brasil com 5 milhões de desempregados e entregou a Temer 13 milhões. Recebeu de Lula um país com inflação de 6%, entregou a Temer 11%. Recebeu de Lula um país com uma dívida pública federal em relação ao produto interno bruto de 47%, entregou a Temer 74%. E entregou a Temer um país com a média de salário rebaixada, voltando à pobreza e à desigualdade, portanto, desfazendo o que a era Lula havia feito. Pimentel foi ministro de Dilma, portanto, foi coautor da crise nacional que resultou, de 14 em diante, numa recessão que durou 3 anos. E ela começou exatamente quando Pimentel assumiu o governo de Minas e os novos governadores dos seus governos. Muda o jogo, muda esse Como é que muda o jogo? Então, o quadro é grave. Nós deveremos receber um passivo fiscal superior a 15 bilhões de reais e que poderá chegar a 20 bilhões de reais. Não tem conversa. Tem que ser coragem, verdade, suor e lágrimas no primeiro ano. Eu vou cortar 25% dos cargos em comissão. Estimo que isso resulte numa possibilidade anual de economia de 200 milhões de reais. Eu vou eliminar 5 das atuais secretarias, não falo os nomes, os temas vão virar políticas públicas robustas, vinculadas a outras secretarias mais ou menos afins. Isso deve resultar de economia 320 milhões de reais. Portanto, só com 2 decretos, $500 milhão. Auditoria completa da folha, inclusive estabelecendo o valor máximo da diária em R$300. Eu, na minha campanha, gasto por dia, com viagem, hotel e alimentação, de R$230 a R$250. E eu sou de classe média privilegiada. Por que certos funcionários do Estado têm diárias de até R$950? O limite vai ser de R$300. Vou fazer uma auditoria completa nos modos de licitações e outorga de obras pelo CETOP e pela Copasa. Não quero mais capitanias hereditárias, não haverá mais os conluios, o ovo da serpente chocando entre interesse político e interesse econômico, se apropriando e privatizando o Estado. Eu vou tornar republicano o Estado e vou desprivatizá-lo dos privilégios. Isso se estende ao Poder Judiciário. Vamos falar com toda a clareza aqui, porque os políticos tradicionais não falam isso. Eu tenho um enorme respeito pela magistratura, chegam lá pela meritocracia, mas não posso deixar de criticar que, embora sejam bem remunerados e merecem boa remuneração, recebem penduricalhos ou vantagens que tipificam a transformação de um poder de Estado numa casta privilegiada, como se nós estivéssemos na vizinhança da Revolução Francesa do século XVIII. Castas privilegiadas, no lugar de organizações republicanas do Estado, produzem a partir do próprio Estado supostamente democrático concentração de renda e mais desigualdade social, além de comunicar ao cidadão uma perda de confiança na própria democracia. Esse é o mal que fazem. Mas e o legislativo? E o legislativo a mesma coisa. Nós temos no mundo estudos comparados que mostram o legislativo do Brasil é o mais caro do mundo. E em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa mais cara, no Brasil, é a de Minas Gerais. Mas o Executivo não tem poder para mexer nisso. Não tem poder para mexer nisso, mas pode chamar ao entendimento, chamar à negociação, propor nos 2 primeiros anos uma contenção orçamentária, uma racionalização. Eles têm não autonomia, eles têm soberania decisória. Agora, eu como governador eleito não vou virar refém de privilégios e do poder de castas no aparelho de Estado. O que eu faço? Eu pago o que a lei manda pagar. Aquilo que eu julgar que excede, se não conseguir um acordo pela via da negociação, eu judicializo, alinhado a todos os governadores do país, levo ao caso ao Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal diga ao país se aceita privilégios de castas do tipo auxílio moradia ou se quer a republicanização, a desprivatização do Estado brasileiro como Estado democrático de direito. Falou no legislativo,
Eu queria até te perguntar isso, pela até sua experiência como deputado estadual, como é que você está vendo esse impeachment aí, do pedido de impeachment do governador Fernando Pimentel, que pega isso aí, questão de dinheiro, duodécimos para a Assembleia Legislativa, para o Judiciário, e também esse escalonamento, essa divisão aí do salário. Essa proposta de impeachment é um acordo de corredores de baixíssimo nível entre uma oposição despreparada, infanto-juvenil e caciques do MDB, que são aliados do governador Pimentel. Essa proposta de impeachment, como foi feita, ela desqualifica a Constituição, amesquinha a Constituição e banaliza o próprio instrumento do impeachment, que é um instrumento para ser usado em última instância como um contrapoder face à ameaça de uma eventual tirania presidencial ou governamental. Não há razão objetiva para que isso ocorra. Uma coisa é o governo Pimentel, que não caiu, mas já acabou. Uma coisa é o governo Pimentel, que não governa. Uma coisa é o governo Pimentel, que só oferece no dia a dia más notícias. Agora, outra coisa é desconhecer a Constituição, fazer uma manobra, que eu diria uma manobra reprovável, antidemocrática, banalizar o impeachment, banalizar a Assembleia Legislativa, amesquinhar a prática da política para, no final, eles se acertarem numa barganha, transformando o governador em refém e eles em chantagistas, do tipo, libere as emendas, impeça que a Dilma Rousseff seja candidata a senadora, para que então o presidente da Assembleia possa assumir como candidato único ao Senado na chapa com Pimentel. Agora, que chapa seria essa? Como é que a população perceberia uma coligação de pessoas, o chantageado e o chantageador, no caso, os que promoveram esse tipo de coisa? Olha que ponto chegou a política em Minas Gerais. Mas a equação é muito ruim. Quer dizer, você eleito governador, você pega o Estado quebrado, tem que tomar medidas amargas para enfrentar essa chantagem do legislativo, para enfrentar as castas do judiciário. Quer dizer, é uma equação muito ruim. Muito difícil. Como é que fica a governabilidade? É possível governar assim? É por isso que a decisão de ser candidato a governador, eu fui convidado pela Marina Silva e pela Rede, eu nem era filiado à Rede, eu fui convidado. É um ato, antes de tudo, me permitam dizer, de coragem. Eu vou fazer 70 anos. Eu aprendi muito na vida, tive oportunidades, onde eu entrei eu liderei. Eu conheço o governo, eu sei o que precisa ser feito, eu sei liderar, coordenar, sou bom negociador, articulador, mas tenho clareza de propósito e tenho coragem para tomar as decisões. Se for eleito, com uma semana de governo, com uma semana antes de assumir ainda o governo, eu vou convidar os governadores eleitos e o presidente ou a presidente para uma reunião em Ouro Preto, o simbolismo de Ouro Preto. Para quê? Alinharmos uma agenda nacional, reforma da Previdência, não a reforma do Temer, uma reforma que não cause nenhum prejuízo ao trabalhador, mas que elimine os privilégios das elites estatais privilegiadas que há no país, no nível federal, no nível estadual, e também a reforma tributária, uma reforma tributária. A questão dos militares. Tem que envolver, é evidente, os militares não podem ser considerados uma casta privilegiada diferenciada. Claro que a profissão militar, tanto das Forças Armadas como das polícias, tem a sua singularidade, a questão do risco. Os anos de trabalho até a aposentadoria devem ser diferentes, tem que ter uma faixa de transição. Mas tem que mudar, nós não podemos mais manter. Vamos falar claro, a Polícia Militar, que eu tenho tanto apreço por ela, o orçamento da Polícia Militar em Minas é de 11,2 bilhões, o da Educação de 11,2 bilhões. Nós temos 43 mil policiais militares na ativa, 37 mil inativos, as duas folhas são comparáveis. Ora, se o policial militar prossegue aposentando-se dos 44 aos 50 anos de idade e vamos viver 80, 85, 90, é evidente que com 5 anos Minas Gerais está quebrada. Agora, é culpa dos militares? Não, é culpa de quem criou o modelo. Ora, a magistratura tem privilégios, o Ministério Público tem privilégios, o Tribunal de Contas tem privilégios, o Poder Legislativo tem privilégios. E a Polícia Militar corre riscos, os policiais correm riscos. Na regra do jogo atual, eu diria eles estão certos. O problema é que todos estão errados e tem que mudar. E tem que ter coragem para mudar. Termino. Começa pela reforma previdenciária, pela reforma tributária. Marcos estruturadores da mudança. E o ajuste fiscal no estado de Minas Gerais. João, tem aquela máxima do Garrincha, sempre eu a cito aqui, né? Faço a citação dela aqui. Tem de combinar com o adversário, né? Tem de combinar com o adversário. Você disse que vai chamar todo o meio político para fazer esse grande acordo. Um acordo correto, obviamente, mas
pelo nível da classe política, do meio político brasileiro. Meio político, meio judiciário. Meio judiciário e tudo mais, você acha que... Acho que vocês vão antes de tomar posse, é perigoso te derrubar, hein? Só que a mesa de negociações no meu governo vai ter muito mais lados do que os lados tradicionais das corporações de Estado. Eu vou fazer um alinhamento, aliás, já comecei a fazer na campanha, com os empresários de Minas Gerais, dos pequenos aos grandes. O que os empresários querem? Confiança, segurança jurídica. Eles querem acreditar que o governo é confiável para saírem, onde houver, da clandestinidade, pagar os impostos, ficarem na legalidade. Agora, Minas perde indústrias para São Paulo, indústrias de alimentos para Goiás, perde nos grãos de Unai, Paracatu, para Goiás, por causa das alíquotas malucas que nós temos aqui. Perde no café para o Espírito Santo, por conta da alíquota de 18% no atacado e de 3% no Espírito Santo. Perde na bacia leiteira de Leopoldina, na Zona da Mata, para o Rio de Janeiro. Perde a segunda Fiat para o Pernambuco. Perde com a guerra fiscal o tempo inteiro. E ninguém faz nada. Mas nesse alinhamento com os outros governadores, essas questões também vão ter que entrar. Alguém vai ter que abrir mão. Vão ter que entrar. Eu vou convidar todos os governadores, para nós termos um alinhamento nacional. Pela reforma previdenciária, pela reforma tributária. Em que alguns estados podem sair perdendo. Combinarmos entre nós um projeto, debatê-lo amplamente com o Congresso Nacional, debatê-lo amplamente com os empresários do Brasil, com os prefeitos do Brasil, com a sociedade civil, um prazo de 6 a 9 meses para que seja um projeto societário, conhecido por todos. Aqueles estados que ganharem mais e os que perderem mais, você faz como uma câmara de compensação tarifária. Durante alguns anos de transição, você evita a penalização dos que perderiam mais, senão não há acordo. Essa é uma transição pactuada, negociada e correta, porque não se quer causar nenhum prejuízo a um Estado que resultaria em prejuízo aos cidadãos e aos municípios. Esses acordos têm que ser feitos. Isto é o estruturador, mas não resolve. Cada governador, em seu Estado, tem que fazer o para casa, justiça seja feita. Que o governador do Rio Grande do Sul fez, que os 3 governadores do PT do Nordeste fizeram muito bem, o da Bahia, o do Ceará e o do Piauí, que o governador do Maranhão, do PCdoB, está fazendo. O Pimentel é que não fez. Quem saiu do alinhamento virtuoso dos 3 governadores do PT do Nordeste foi o Pimentel aqui no Sudeste. Eles fizeram teto de gastos, eles fizeram corte na folha, corte de custeio. Aqui nada disso, pelo contrário. Muito bem, vamos para mais um intervalo. Cena Política volta já. Segue Cena Política, debatendo as eleições, principalmente aqui em Minas. Presença do pré-candidato pela rede ao governo, João Batista dos Mares Guia, né? E do jornalista e escritor Maurício Lara. João, a gente está falando de disputa eleitoral. Disputa é feito muito na telinha, na televisão. Tem partido aí que tem um latifúndio no horário eleitoral. Agora, a rede da ex-ministra Marina Silva não vai ter um segundo. Tem só 3 parlamentares. Só 3 parlamentares. A lei parece que é a partir de 5 parlamentares. Parece não. É a partir de 5 parlamentares. Então, quando eu falei com você que eu admirava seus pronunciamentos lá no coleginho, lá na época da luta contra a ditadura, eu falei aquilo para te perguntar agora. Você pode até se pronunciar muito bem, mas não vai ter espaço na TV. Como vencer essa barreira, como dar a volta por cima? O que a lei diz é a participação nos debates entre os candidatos a presidente e a governador fica condicionada a uma bancada de pelo menos 5 parlamentares federais, senadores e deputados. Sim. Nós temos apenas 3. Sim. Então, teoricamente, estaríamos fora dos debates. Só que as emissoras têm a prerrogativa de convidar os candidatos. Eu penso que uma regra interessante, informal, que poderia ser acolhida pelas emissoras, seria todos os candidatos que até uma semana antes da data do debate programado tiverem obtido um certo percentual mínimo em pesquisas eleitorais, serão chamados. Imagine se chegar no mês de agosto
eu estiver com 15% nas pesquisas eleitorais, que é uma possibilidade. Você acha que vai bater nesse... Digamos que eu esteja, a minha meta é chegar no mês de agosto, começar com 10%, e crescendo gradualmente, chegar a 10%, que eu sou o candidato menos conhecido como candidato a governador. Quanto mais conhecido o educador como candidato a governador, mais eu tendo a crescer, espero. Se eu chegar a 10% em agosto, penso que seria muito improvável que as emissoras me mantivessem fora do debate. Porque penso que Pimentel teria que explicar o insucesso do governo dele. E eu conheço a economia política do governo Pimentel a fundo. Conheço a crise fiscal. Conheço o que Pimentel deixou de fazer e sei que muito pouco foi feito. Conheço o governo Anastasia, que gerou a crise fiscal. Sei que a Anastasia foi central no impeachment de Dilma e foi central para salvar Temer. Ora, o que se acusava em Dilma, se acusaria com 3 vezes mais gravidade em Temer. 2 pesos, 2 medidas? Como é que a Anastasia explicaria isso num debate? Além do mais, como é que a Anastasia explicaria? Você acredita que pode vencer essa suposta polarização entre Pimentel e Anastasia? E os outros atores? Rodrigo Pacheco, Márcio Lacerda? Diniz Pinheiro? Ainda é tudo muito incipiente, tudo muito inicial, mas eu vejo que nessas eleições o eleitor já sabe o que ele quer. Ele não quer esses que estão aí. Ele precisa saber o que ele sabe o que ele não quer, os que estão aí. Ele quer agora identificar o que ele quer. Para isso tem que haver confiança. O que ele quer? Porque ele quer o novo, ele quer alguma coisa completamente nova. Né? Na verdade, o eleitor também não sabe bem o que é isso. Né? Você é um candidato que não é exatamente novo, você já tem uma experiência política, uma estrada enorme. Essa reciclagem apresentar de mais de 30 novidade anos. Não é uma contradição, mas que poderia ser visto como uma contradição. Uma longa estrada e uma novidade. Bom, eu tenho 70 anos, mas tenho a paixão do Vale Verde da minha juventude. Eu tenho 70 anos, mas eu tenho ideias, eu tenho um programa, eu tenho clareza de propósitos e objetivos. Eu tenho 70 anos, mas eu não negocio princípios, eu não negocio crenças fundamentais. Eu tenho 70 anos, mas tenho uma determinação inabalável de apoiar completamente a Lava Jato e fazer no governo, no dia a dia, um governo republicano completamente exemplar, ao ponto de não permitir nenhum tipo de privilégio em todos os poderes do Estado. Eu tenho 70 anos, mas sou um reformista forte. Eu tenho 70 anos, mas sou de centro-esquerda. Eu não estou nem acima, nem abaixo, nem de um lado, nem na sombra. Eu tenho posição clara. Eu tenho 70 anos e eu vou ao debate com vigor do Vale Verde da minha juventude. Eu tenho 70 anos e tenho biografia. Eu tenho biografia. Não há absolutamente nada que se possa falar sobre a minha conduta no campo da ética. O quê? Absolutamente nada. Então, eu estou há 20 anos fora de política, de partidos e de governos. Isso é novo. Agora, eu sou um político e tenho orgulho de ser um político, porque eu sou um político que o cidadão quer. Se ele identificar em mim esse político, ainda mais eu tendo a oportunidade de participar dos debates, eu vou ao segundo turno. Mas esses mais de 30 anos que você ficou longe do cargo eletivo, né, da eleição, saiu em 84, dos meados dos anos... 87, o mandato terminou em 87. Meados dos anos 1980. Você acha que já houve assim já pulverizou essa imagem de político, você se torna um novo? Eu acho que não pulverizou, pelo contrário. As pessoas que se lembram do meu mandato me elogiam e têm orgulho. Eu fui escolhido informalmente, a própria imprensa comentava, você era um jornalista muito atuante, era o deputado mais atuante da Assembleia. Isso foi falado publicamente durante 4 anos. Os próprios colegas deputados reconheciam isto. Eu fiz um mandato, modéstia à parte, exemplar. Depois, como governante secretário municipal, Contagem foi distinguida como a melhor educação pública no país. Depois, como secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Minas foi distinguida como a melhor educação básica em todo o país, em primeiro lugar, nas avaliações nacionais. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho biografia, trajetória, história, realizações. Estudo permanentemente, me atualizo, estou preparado para governar, tenho coragem para governar, sei formar equipes, sei negociar. Governaria em minoria na Assembleia. Você tem razão quando você perguntou. Agora, os deputados não são inimigos. Podem ser adversários, mas nós vamos conversar com base em agendas públicas. E eu vou sempre ter o respaldo dos empresários, o respaldo dos prefeitos,
o respaldo da sociedade civil. O meu modo de governança, que está conquistando a admiração de empresários, eu posso citar Itajubá, posso citar Montes Claros. Qual é? 18 territórios de governança no estado de Minas Gerais, onde nós vamos executar política ambiental de preservação de bacias, política de crescimento econômico a partir das vocações locais, política educacional de segurança pública e de saúde e política de infraestrutura, formando parcerias com os prefeitos, parcerias com os empresários, fortalecendo as vocações locais e estimulando na parceria com as universidades federais e a PUC a inovação para o crescimento econômico se transformar em desenvolvimento tecnológico, inclusive na agricultura familiar. Os empresários estão acreditando nisso, com quem eu tenho conversado. Eu tenho sido chamado agora por empresários para fazer conferências e debates, almoços com CDL, Associação Comercial, quando o meu público até então eram os educadores, sindicalistas, sociedade civil e agora também os empresários. Você acha, João, então, que esse perfil que você apresenta, que você oferece à sociedade, é o que a sociedade deseja nesse momento? No seu sentimento, de que é isso que a sociedade quer? Eu espero que sim. Quem vai ter que dizer é a sociedade, mas eu espero que sim. Nesse sentido... A centro-esquerda, assim? Seria isso? A centro-esquerda eu defendo, vamos falar claro, eu defendo o capitalismo. Capitalismo com democracia e republicanismo. Capitalismo com investimento, com inovação tecnológica, com elevação da produtividade, distribuição dos ganhos de produtividade entre o capital e o trabalho pela elevação da renda média do trabalho, poupança para investimento, legalidade rigorosa, pagar todos os impostos, defendo a cooperação universidade-mercado para que haja inovação tecnológica e saltos de qualidade em produtividade, que é o único modo de gerar riqueza, defendo o capitalismo com competição, com empreendedorismo e inovação. O que eu não aceito é a gente vê hoje no país. O que eu não aceito é o falso capitalismo cartorial dos privilégios. O que eu não aceito é o falso capitalismo que se entrincheira no aparelho de Estado para receber benesses do Estado. O que eu não aceito é o falso capitalismo da corrupção, tipo as empreiteiras que dominaram o poder no Brasil de 2005 até 2016. Isso é que nós não aceitamos, não sou eu que não aceito, é a sociedade brasileira. Então eu sou um político de centro-esquerda que defendo abertamente o regime econômico de mercado capitalista, nessas condições que eu disse, com democracia, Estado de Direito democrático, republicanismo, coisa pública, igualdade de oportunidades, nenhum privilégio, combater a pobreza para promover o bem-estar social. Isto é absolutamente fundamental em nosso país. Isso começa aqui e agora, em cada lugar e nessas eleições. Isso eu defendo. Você acredita que essa reciclagem da política brasileira para um caminho melhor possa acontecer? Não tenho dúvida. A gente não tem visto aí nada que aponte para isso, não. Carlos, depois de 2013, quando a sociedade civil, de jovens, adultos e idosos, de todas as classes sociais, e cada um com o seu cartaz dizendo qual é a sua expectativa, qual é a sua desventura, a sua aventura, a sua esperança, o seu sonho, que o Brasil inteiro, plural, se manifestou, nunca mais a sociedade brasileira será a mesma. Não por acaso nós temos o desdobramento, já em 2014, com o advento da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato tem os seus limites, mas ela inaugura no Brasil uma era de republicanismo no combate frontal à corrupção. Ela sozinha a corrupção volta. Tem que haver a mudança das instituições. Isso inclui na sua avaliação a prisão do Lula? A prisão da Lula é uma prisão política ou não? Em absoluto. Nós, preso político, fui eu, sob a ditadura. Eu fui preso de consciência, preso de opinião. Uma prisão com motivação política. Eu fui preso porque eu combati a ditadura, tinha as minhas ideias e fui preso porque tinha as minhas ideias, as minhas opiniões, não cometi nenhum crime. Não quero fulanizar, mas todos, de quaisquer partidos, PSDB, PP, PMDB, se for da rede também, PT, se cometeram crimes, segundo a lei penal, o republicanismo diz em primeiríssimo lugar: ninguém está acima do bem e do mal. Você acha que vai acontecer esse combate a outros políticos além do Lula? Mas é evidente, se não acontecer a outros, eu vou para a rua fazer campanha pela anistia do Lula. Porque aí é, obviamente, uma discriminação. Qual que é o próximo da fila? Evidentemente, só pode ser o Aécio Neves. Bom, cena política tem de fazer mais um intervalo e volta já.
segue cena política neste último bloco, debatendo as eleições em Minas, com pitadas também do Brasil, presença do candidato, do pré-candidato pela rede ao governo de Minas, João Batista dos Mares Guia, e do jornalista e escritor Maurício Lara. João, para ser candidato em qualquer estado, não só em Minas, você precisa também de ter um puxador de voto que vem lá de cima disputar a presidência da República. A ex-ministra Marina Silva, ela não tem se mostrado uma grande puxadora de voto. Ela tem, usando essa expressão, ela tem claudicado, ou tem mostrado algumas dubiedades nas eleições que ela tem disputado. Na última vez, ela apoiou o Aécio no segundo turno, agora já disse que não, se arrependeu de ter apoiado o Aécio. Ela tem uma política um tanto inconstante. Você acha que ela vai conseguir se manter agora como uma candidata forte, puxar voto aqui para Minas Gerais? Olha, outra coisa, eu não sei se ela tem a clareza das propostas de reforma e de mudança que você apresentou aqui. Sim, bem colocado. Se ela pensa mesmo nesse mesmo... Eu concordo com vocês que nos últimos 3 anos, a Marina, como uma líder nacional, que emerge de uma disputa eleitoral em 2014 como presidente, tendo obtido 20% dos votos nacionais, ficou à distância da cena política. Um amigo de Pernambuco, candidato a governador, fez um comentário curioso. É natural que ela tenha ficado fora da vida política, porque a vida política nos últimos 3 anos foi Lava Jato, corrupção, como a Marina não tem nada a ver com isso, mas o fato que fica é que assuntos muito relevantes aguardaram, por assim dizer, a manifestação da Marina. Hoje é diferente. Ela é candidata a presidente, o protagonismo dela é crescente, tem percorrido o país. Ela está batendo, acho que 20%. E a última pesquisa... É em torno de 15, né? 15, não, e a 15, última né? pesquisa Datafolha, sem o Lula candidato, o Bolsonaro caiu para 17, a Marina subiu de 11 para 16. A minha interpretação é que está acontecendo uma desradicalização ideológica do voto. O Bolsonaro seria forte, ainda é, com o Lula na outra posição. Antítese. Sem o Lula, o Bolsonaro fica sem um interlocutor igual e contrário, embora o Lula, obviamente, seja muito superior a ele. O Bolsonaro caiu para 17. O discurso do Bolsonaro oscila. Ora ele defende o capitalismo de Estado à maneira Geisel da década de 70 com o Ministério de Militares, ora ele defende o ultraliberalismo das privatizações totais, inclusive da Petrobras. Quem é o Bolsonaro? Não se sabe, até o presente momento. Marina já tem um programa nacional em construção. Ela tem um núcleo de economistas estável. As ideias da Marina em economia são muito próximas àquilo que aqui eu apresentei, inclusive sobre a reforma tributária. O combate aos privilégios. A pertinência da reforma previdenciária, o combate aos privilégios, manter o tripé do equilíbrio macroeconômico no plano nacional, o câmbio flexível, as metas de inflação, o superávit fiscal, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Você acha que dessa vez ela ultrapassa as dificuldades anteriores? E o reformismo forte. Ela ultrapassa que ela está muito consciente de que ela foi desconstruída pela campanha que o PT moveu contra ela, caluniosa, uma campanha absolutamente condenável sob qualquer parâmetro em 2014. Isso não vai acontecer, ela está preparada para enfrentar em 2014, aquilo abalou. Você falava do Aécio. O apoio da Marina ao Aécio em 2014, primeiro vamos deixar claro, muitas pessoas que criticam esse apoio hoje olham pelo retrovisor. Nenhum de nós sabia que o Aécio Neves, neto de Tancredo Neves, que governou as Minas Gerais por 2 vezes e que os mineiros acreditavam nele, estava envolvido em corrupção até a medula e que chegaria a ser réu pela lei penal junto ao Supremo Tribunal Federal, prática de corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção, se é que não tem algo até pior nisso aí. Ninguém sabia disso. Então, julgar a posição da Marina de 2014 pelo Aécio, que agora a Lava Jato revela, é olhar pelo retrovisor de uma maneira anacrônica, equivocada, né? Naquele momento foi uma decisão do Partido Socialista Brasileiro, ao qual a Marina estava vinculada. Foi uma decisão vinculatória nacional que ela acompanhou. Então agora é irrelevante, eu penso, dizer se era isso mesmo ou se me arrependo da posição. Naquele momento foi a decisão tomada e o Aécio de então não é o Aécio que finalmente se revelou o verdadeiro Aécio. Para tristeza nossa, mineiros Você já sabia brasileiros. disso?
Do Aécio, era esse Aécio que apareceu agora? Nenhum de nós tinha uma ideia disso. Nenhum de nós. Eu não entro absolutamente na esfera da vida privada. A esfera da vida privada pertence ao sujeito, à pessoa, diz respeito à dignidade de cada um. Eu falo do homem público. O Aécio foi um primeiro bom governador, muito parecido com Mário Covas. Ele encontrou, vindo de Itamar Franco, um Estado financeiramente desconstruído. Ele organizou financeiramente o Estado. Vocês se lembram que o Itamar declarou a moratória da dívida pública de Minas Gerais? Isso gerou um caos nas finanças públicas do Estado e o Itamar nunca foi um gestor econômico habilidoso. O Aécio consertou o Estado. No segundo governo do Aécio, o Aécio foi prudente na gestão fiscal. O Anastasia teve um crescimento de receita de 57 bilhões para quase 108 bilhões, mas levou a folha de mais ou menos 57% das receitas correntes líquidas a 87,4%. Quem fez a gastança e arrebentou do ponto de vista fiscal a economia mineira foi o Antônio Anastasia. Eles falam que ele seria um grande gestor, mas eu vou pular assim, um pouquinho a pauta, porque acaba o programa, quando a discussão está boa, o tempo passa rápido, né? Outro ponto é o financeiro de campanha. Hoje o apoio empresarial, pelo menos oficialmente, eu acho que vai ter muito caixa 2, 3. Não acho, não. Eu acho que vai ter, pelo que eu conheço de política, na minha experiência, olha, de mais de 30 ter surpresas anos, aí. Acho que vão ter muitos apoios por debaixo do pano. Mas oficialmente não vai poder acontecer o apoio empresarial. E o apoio da pessoa física, né, do cidadão, é algo que é muito difícil. Isso é muito interessante. Como é que você vai fazer isso, desenvolver isso? O Obama, na primeira campanha presidencial nos Estados Unidos, abriu a campanha de contribuições através da internet. A legislação brasileira permite isso. O Superior Tribunal Eleitoral já está cadastrando empresas que serão autorizadas no campo da legalidade para organizarem as contas através do dinheiro arrecadado via doação voluntária. Segundo a lei, cada candidato cria uma conta, o dinheiro é depositado em nome do candidato, mas administrado por essa empresa credenciada pelo Superior Tribunal Eleitoral. Você só pode mover esta conta depois da convenção oficial no final do mês de julho com um CPF eleitoral em nome do candidato, tendo um contador para prestar contas diariamente de cada gasto de campanha, com toda a documentação na forma de notas fiscais. Difícil, né? Por aí vai ser então mais é difícil. muito bom esse tipo de procedimento. Segundo, é muito improvável que um empresário corra o risco de colocar dinheiro ilegal na campanha. Porque, primeiro, ele pode ser denunciado. Se for denunciado, ele está liquidado. Então é improvável que isso aconteça. Só que a distribuição do chamado fundo eleitoral entregou ao PT, ao PMDB e ao PSDB, a rede tem pouco dinheiro, né? Algo em torno de 250 milhões de reais para cada um. E cada deputado que já tem mandato federal vai receber, vai receber em agosto mais ou menos 2,5 milhões. A rede nacionalmente vai receber de 11 a 14 milhões de reais para a campanha presidencial e dos governadores, ou seja, nada. Como é que nós estamos fazendo a campanha? Na pré-campanha, é um sacrifício por semana. Amigos, um jantar de adesão. O meu custo de campanha é baixíssimo, eu não ando de avião, é carro, diária de hotel de 80, 90, 100 reais, é só ver as notas, os hotéis onde eu fico, cidade por cidade. Mas você tem que falar com 853 municípios, num estado enorme geograficamente, distâncias muito grandes, quer dizer, são dificuldades objetivas da campanha. Objetivas. Eu amanhã cedo estou saindo de carro para Teófilo Otoni. São 450 No dia 2 eu fico a manhã toda até a hora do almoço em Teófilo Otoni. Até 450 quilômetros de um estado de lá eu muito saio, ruim. vou à aldeia dos índios Machacalis. De lá eu saio no final da tarde e vou para a cidade de Almenara, onde eu tenho atividade à noite e no dia seguinte pela manhã. De lá eu saio para Jequitinhonha, tem uma grande atividade. De lá eu vou dar um curso à noite para professores em Taubim. No dia seguinte eu vou dar um curso em Turmalina para professores de 8 municípios. À noite eu vou dar um curso também para professores de uns 5, 6, 7, 8 municípios em Capelinha. Para dar uma ideia para vocês, de terça a sexta, como é a minha campanha. É muito sacrifício, mas como eu disse, aos 70 anos eu tenho boa saúde, eu estou com a paixão e o compromisso do Vale Verde da minha juventude, com a convicção da ética na política, com a convicção que agora, se a Lava Jato está fazendo o que está fazendo,
O povo vai fazer nas eleições a operação lava-voto, lava-política, e os governos têm que seguir essa toada da cidadania. Os machacalis, né? Eu estava pensando, e já foi até escrito sobre isso, né? A maior tribo de Minas, né? Machacali, a mais... Não, a maior são os Chacriabás, na margem esquerda do Rio São Francisco, lá perto de Januária. Não existe uma rua aqui que eu saiba, é Tupi, Caetés, Guarani, que tem nada a ver com Machacali, não tem Crenar. Pataxó. E não tem Pataxó e não tem... Mas tem um município Machacali. Tem um município Machacali. Pelo menos onde isso, eles né? estão. Mas continuando a questão eleitoral, a questão da sua campanha e, por exemplo, segurança. Segurança. Ou a gente vive numa insegurança total. Mas estão me avisando ali 1 minuto, uma coisa bem... O que é que eu penso segurança? A situação prisional. Bandido barra pesada. Comanda tráfico de armas, comanda assalto à carga, comanda assalto a banco, latrocínio, pena pesada, sem o sistema de progressão de pena, com parlatório para isolar familiares e advogados, que eles comandam a quadrilha lá fora, de dentro da prisão, usando familiares e alguns advogados inescrupulosos como o pombo correio. Tirar de dentro das penitenciárias e casas de detenção o criminoso que não é barra pesada. Criar as APAC em todo o município, sociedade civil, magistratura, Ministério Público, igrejas, empresários, todo mundo ajudar. Toda a cidade de 40, 50 mil habitantes, espalhar as APACs. Um preso na APAC, quando ele sai, 90% jamais cometem crime. Um preso em casas de detenção e penitenciária, quando ele sai, 90% voltam para o crime. Então, generalizar as APACs do crime, né? E resolver a situação prisional. Ponto número 2, descriminalizar o uso de droga da parte dos jovens. Por que prender, processar, criminalizar um pobre negro que mora em favela, 16 anos, filho de uma lavadeira? É arruinar a vida da família e da pessoa. Vamos dar apoio, escola tecnológica, descriminalizar. É a tendência do mundo, a Organização das Nações Unidas está recomendando isso ao mundo. Com isso, você tira muita gente da cadeia, agora tem que ter escola pública de qualidade, em tempo integral, concurso tecnológico. Mas alternativa para ele. Tem que fazer estatística, né? Tem de prender o menino preto, porque então, do contrário, teria de prender o traficante, né? E uma coisa fundamental na sua pergunta, nós temos 2 polícias. Tem gente que diz, não deveria haver o dualismo militar-civil. Ora, no Chile é assim e funciona. Em Portugal tem 4 polícias, funciona. Na França tem 2, funciona. Podemos ter a militar, podemos ter a civil. O que temos que quebrar é o muro de Berlim dos corporativismos excessivos. Unificar a inteligência, a polícia científica. A militar é onipresente nos 853 municípios. Onde não tem a polícia civil, a militar cumpre o ciclo investigativo e faz o papel da polícia civil. Quando for crime mais barra pesada, ter equipes da polícia militar funcionando a modo semelhante da polícia federal. Vai lá, investiga e resolve o crime. Fazer uma composição, uma interação, uma sinergia, multiplicar e ordenar a relação polícia militar, polícia civil. Agradecer nunca é muito, agradeço ao pré-candidato pela rede ao governo de Minas, ex-deputado João Batista dos Mares Guia, ao jornalista e escritor Maurício Lara, meu companheiro de rua na batalha do jornalismo, e agradeço principalmente a você que acompanha semanalmente o Cena Política. Até o próximo debate.